Todo mundo, ou pelo menos uma grande, vasta quantidade de pessoas, costumam assimilar coisas a memórias afetivas. Seja elas uma comida que você comia quando era menor e você gosta muito hoje, tem alguma memória afetiva com ela, ou então pode ser um filme que você viu antes, num momento específico da sua vida, ou pode ser um lugar. O lugar que você nasceu, um lugar onde você cresceu, algum lugar que você tenha boas memórias. Agora já pensou em se a gente pegasse esse lugar que te trouxe algum tipo de memória afetiva e transformasse esse afeto em um álbum? É sobre exatamente isso que conta Brotas. Um álbum que possui o nome de uma cidade de São Paulo. Uma cidade bem simples, e para o nosso protagonista desse álbum é muito mais que apenas mais uma cidade do interior de São Paulo. Eu sou conhecido por HOTS nesse canal, em outros lugares como do Sei, como no meu Spotify ou Instagram, e hoje estou aqui para falar de uma obra musical recentemente lançada que é muito mais profunda do que você sequer possa imaginar. Apresento a vocês Brotas. Tá, eu só tenho que avisar que eu perdi a gravação desse vídeo no dia que eu gravei, só pra vocês não estranharem que tá tudo diferente da introdução. Mas tá bom, agora falando sobre o álbum, esse álbum é. Tem um gato aqui agora, eu tenho. Aqui ó, quem é que apareceu no vídeo? Bonitinho, né, mano? Mas agora falando sobre o álbum, o que vocês já devem saber é que o álbum foi feito pelo Pyrote, tem vídeo dele aí no canal se você quiser dar uma olhada. E esse é o terceiro álbum de estúdio dele, que fala exatamente sobre o que eu acabei de dizer na introdução, uma memória afetiva de algum lugar no passado, com uma diferença. E quando ele decide voltar para sua cidade da memória afetiva, ele percebe que as coisas não eram tão boas assim quanto ele lembrava. Ó, bota no meu peito se acha que estou perfeito. Maravilhoso! Que eco! Está vazio. Esse diálogo é de uma cena do filme O Mágico de Oz, de 1939, quando Dorothy encontra o Homem de Lata e aí é que acontece esse diálogo. Logo após, ela chama ele de perfeito. Bom, agora está Meu perfeito. perfeito? Ó, bota no meu peito se acha que estou perfeito. Vamos lá, bota aqui. Maravilhoso! Que eco! Está vazio. O ferreiro se esqueceu de me dar um coração. Sem coração? Sem coração. Estou vazio. Essa cena só mostra que o maior defeito do Homem de Lata é não poder sentir emoção, sentir sentimentos, porque ele não tem um coração. E essa música como um todo, ela faz a referência à Cidade Esmeralda do Mágico de Oz. Mas falando sério, eu acho que deve ser algum tipo de referência à cidade de Brotas, que é a cidade natal do Pyrote, sendo que ele teve que chegar em Brotas pra perceber que as coisas não eram tão boas assim, e no enredo do filme, a Dorothy, ela tem que chegar na Cidade Esmeralda, ali no mundo mágico de Oz. Pode ser, não tem muito bem como você saber. Só pra deixar bem claro, eu nunca assisti o filme, se você assistiu o filme e tá, tipo, achando que eu tô falando bosta, é só você falar aí nos comentários. Eu realmente nunca assisti o filme. Terabitia é uma explícita referência ao filme Ponte para Terabitia. Assim como na primeira música, Cidade Esmeralda, essa música também foi totalmente inspirada no filme, escrita a partir do filme. Ela fala basicamente de como duas crianças, em meio de tantos problemas, conseguiram encontrar um refúgio dentro das suas próprias mentes. E após ver isso, mais a amizade linda dos personagens, o Pyrote decidiu escrever essa maravilha pro mundo. Que música! Essa música foi principalmente uma homenagem à personagem Leslie, que acabou tendo um final não muito legal ali no filme. Não querendo dar spoiler, mas já dando spoiler. E essa música é para lembrar do que essa personagem significou na história. Brotas.
Pássaros é aquele tipo de música que surge de uma maneira meio repentina, mas que ela acabou ganhando um significado muito maior do que o princípio. Essa música só surgiu quando o Pyrote, o Lovely, estavam mexendo nela no instrumental e o Lovely acabou botando muitos sons ambiente, o que transformou no título dessa música, Pássaros, porque pássaros no fundo, som ambiente, e tudo combinou tanto que a música simplesmente foi escrita em cima disso, junto com essa temática ambiente. Ficou um negócio muito lindo. Agora, Pássaros com SSA é por conta que SSA é a sigla oficial de Salvador, que é a cidade onde o Pyrote nasceu. A música fica ainda mais linda quando você descobre que ela é uma homenagem para a avó dele, Lourdes, que infelizmente veio a falecer, mas foi uma grande inspiração para o Pyrote. Pra começar, a gente tem que entender que o Pyrote escreveu essa música durante um período de frustração artística muito grande. Há Algo Podre no Reino de Brotas é uma exata referência ao Há Algo Podre no Reino da Dinamarca. Agora, pra gente entender como que essa música surgiu, a gente tem que entender um pouquinho mais do Pyrote. Ele sempre quis escrever uma obra que representasse a sua relação com sua mãe, com seu pai. E como era um assunto muito sério e sensível, a forma que ele conseguiu expressar isso foi através de uma cantiga musical, estilo aquelas palavras cantadas de antigamente. Por isso que se você for escutar essa música, ela é construída meio que nessa base mesmo. Esse começo é um trecho da Turma da Mônica, onde o Capitão Feio na música representa o pai do Pyrote. Eu fiquei assustado quando eu vi, na hora que você mandou o link pra mim, eu entrei lá e falei, caramba, cara, de onde que sai essa gente, mano? Bizarro, isso aí pra mim é bizarro, eu sou um cara que eu tô deixando a maré me levar, vão fazer 8 anos, eu não entendo nada que tá acontecendo. Maresia é uma música que foi bem acidental, por isso que ela é tão curta e até parece um pouco um interlúdio. Eu mesmo, quando escutei pela primeira vez o álbum, eu achei que fosse um interlúdio. A ideia do Pyrote nessa faixa era contar um pouquinho mais sobre o seu passado e sobre o Chico, que foi o seu pai de consideração, não o pai biológico, como tava na track passada lá, do Capitão Feio. E o Chico, pai de consideração do Pyrote, acabou cuidando dele durante toda a sua vida, mesmo ele não tendo a menor obrigação de fazer isso. E esse começo é um trecho que o Pyrote teve com um amigo dele, onde ele contava pra ele a relação dele com a fama, que mesmo sendo tão ausente na música, as pessoas ainda assim lembravam dele. Esse trecho acabou fazendo bastante sentido ali com a estética de Brotas, por isso que ele tá inserido logo exatamente nessa música. O que é, gato? Uma pergunta muito simples para terminarmos a nossa conversa tão maravilhosa. O que é a vida? Pergunta muito simples. A vida é triste. Alma de Vidro é a porta de abertura para a segunda parte do álbum Brotas, onde se você achava que estava melancólico e introspectivo, agora vai ficar 10 vezes mais melancólico e isso aí. Onde agora o Pyrote prefere abordar mais os traumas do seu passado e tirar essa lente colorida de como que ele estava vendo as coisas até então. Ai, mano, nossa, velho, ele vai me matar, mano, esse gato. O que é que tá mexendo no teclado aí, mano? Vai acabar com o roteiro aqui do vídeo, velho. Foi embora, ele foi embora. Antigamente eu tinha um nome tão bonito. Antigamente ela era minha mãe. Antigamente eu era a filha mais querida. Antigamente eu vivia de verdade. Agora estou aqui, tão só coberta pelo pó. Esse começo é de uma música, de uma palavra cantada, que conta a infância como ponto de vista de uma boneca, que era tão amada e hoje está coberta pelo pó. Abandonada por um dono que esqueceu tanto da sua boneca, que hoje ele está coberta de pó. Essa música, antigamente, é basicamente uma referência a palavras cantadas, que foi uma grande inspiração pro álbum Brotas como um todo. De forma resumida, é basicamente isso, e tá aí a foto do CD do Pyrote, de palavra cantada, que ele guarda até os dias de hoje. Medo de voltar pra casa, né? Medo de ficar sozinho. Medo de no momento mais importante da sua vida não ter ninguém pra bater palma. Mas quem escuta as palmas? Quem se importa com elas? Você? Duvido. Eu tinha medo de você, eu sei. Nossa, isso aqui dá até arrepio só de lembrar dela, mano. E essa música é basicamente uma carta aberta tanto pro seu pai quanto pra sua mãe. Onde você consegue ver claramente nos dois versos dessa música
o Pairote conversando tanto com sua mãe quanto com seu pai, como se ele realmente estivesse escrevendo uma carta para eles. Ele fala com seus pais sobre seus medos, sobre seus próprios sentimentos, e sem analogias, sem metáforas, sem nada. É puro, direto, nu e cru. Que faixa, mano, essa aqui com certeza é uma das minhas favoritas desse álbum, velho. Que faixa, mano. Não só do álbum, né? Uma das músicas mais em questão de escrita que eu já escutei. O Palhaço, a gente volta para aquela vibe de fazer música inspirando-se em filme. Dessa vez, um filme brasileiro, O Palhaço, de Selton Mello. E o filme conta uma história sobre famílias, sobre pertencimento ao mundo, relações. E um fato curioso é que essa faixa era para ser a última de Brotas, mas ao decorrer do tempo, a gente sabe, as coisas mudam, tudo muda. Essa faixa, na verdade, era para ser uma faixa extra depois que acabasse o álbum, mas acabou que ela combinava muito mais sendo como um anúncio da última música do que realmente a última música de Brotas. A fantástica história do menino e seu engenho velho de rosas. Essa música é mais como olhar em retrospecto a tudo que já se passou até aqui e uma chave para fechar essa porta de Brotas. Para mostrar que Brotas se tornou muito mais que um bairro, muito mais do que uma cidade, né? Se tornou um combo de felicidade, frustrações, momentos. Mostrar que Brotas se tornou um verdadeiro sentimento. Se você gostou desse vídeo, não esquece de avaliar ele, que me ajuda demais. Se você ainda não avaliou, se inscreve aí para não estar perdendo nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigado.